Supremo Tribunal Federal passa por varredura antibomba na véspera do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal desarticula a quadrilha de roubo de caminhões que durante anos ostentou o dinheiro do crime. De cada 4 agrotóxicos utilizados no Brasil, o terceiro país que mais utiliza defensivos agrícolas, um é ilegal. Ministro da Fazenda Fernando Haddad diz que taxa de inflação no fim do ano poderá ser uma boa surpresa. Presidente Lula chega ao Japão para tentar estreitar laços comerciais com destaque para a venda de carne. Presidente dos Estados Unidos Donald Trump anuncia sobretaxa a países que importarem petróleo da Venezuela. Regulamentação dos aparelhos digitais nas escolas proíbe o uso de celulares até nos intervalos de algumas séries. E nova regra do Brasileirão prevê punição para evitar cera de goleiro de time que está ganhando o jogo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A sala da primeira turma do Supremo Tribunal Federal passou hoje por uma operação de limpeza, uma varredura antibomba, onde amanhã começará o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O esquema de segurança inclui ainda a colocação de mais aparelhos de raio-x na entrada do prédio. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça-feira o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. A acusação aponta que os envolvidos fariam parte do núcleo central de uma suposta tentativa de golpe. O objetivo da análise é decidir se os acusados se tornarão réus, permitindo o prosseguimento do processo que pode levá-los a uma eventual condenação. A defesa de Bolsonaro apresentou um documento de 129 páginas, concentrando grande parte dos argumentos em questões processuais, como a anulação de provas e da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O mérito da denúncia foi tratado apenas nas últimas 30 páginas. Neste trecho, os advogados afirmam que não tiveram acesso integral às provas e, por isso, consideram inviável uma contestação detalhada neste momento. Após a apresentação das defesas dos denunciados, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez uma nova manifestação, respondendo aos questionamentos sobre os aspectos processuais levantados. Entre os principais pontos abordados pela defesa e as respostas da PGR estão a sustentação de que, devido à relevância do caso, ele deveria ser analisado pelo plenário do STF e não pela primeira turma. Como argumento, menciona a participação de um ex-presidente e ex-ministros, além de disposições da Constituição e do regimento interno da Corte. A PGR rebateu esse ponto, lembrando que no final de 2023, o STF alterou seu regimento para estabelecer que as turmas seriam responsáveis pelo julgamento de ações penais de sua competência. Segundo Gonet, a percepção subjetiva dos denunciados sobre a importância do caso não justifica a mudança da norma. A defesa também alega que a acusação utilizou uma estratégia chamada document dump, enviando um grande volume de documentos para dificultar a análise dos advogados e sem uma organização clara. O Ministério Público Federal rejeitou essa alegação, afirmando que todas as fontes dos elementos informativos foram devidamente indicadas e que o volume de material se deve à complexidade do caso. Outro ponto levantado pela defesa é a dificuldade de acesso à íntegra das provas, afirmando que os pedidos nesse sentido foram respondidos com a alegação de que todo o material necessário já está nos autos. No entanto, os advogados argumentam que apenas parte dos elementos foi disponibilizada, sem indicar o conteúdo completo dos celulares apreendidos. A PGR afirma que solicitou que todos os itens relacionados ao caso fossem acessíveis à defesa e que essa solicitação já foi atendida pelo relator, sendo que parte do material já se encontra disponível publicamente. No entanto, o procurador-geral não abordou diretamente a alegação da defesa de que nem todas as provas estariam nos autos. Segundo Eduardo Galvão, analista político e professor de Relações Institucionais do IBMEC Brasília, a decisão pode mexer no tabuleiro político. Independente do resultado, esse julgamento vai mexer com o tabuleiro eleitoral de 2026.
Se Bolsonaro for condenado, isso vai fortalecer o discurso de uma ameaça à democracia que seus opositores vêm construindo. Por outro lado, a base dele pode ver isso como mais um capítulo de uma perseguição ao ex-presidente. Isso certamente pode deixar ele de fora da disputa, mas ainda que aconteça, o bolsonarismo vai seguir vivo. Se Bolsonaro for inocentado, aí ele volta ao jogo com força total e isso pode, inclusive, complicar a entrada de um novo nome para a direita. O mais importante aqui não vai ser o resultado, mas como ele é percebido. O desafio hoje é reconstruir as confianças nas instituições antes que o embate acabe virando um jogo onde ninguém confia no árbitro. O julgamento da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi suspenso. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista ao processo que já tinha 5 votos pela condenação da parlamentar, que na véspera da última eleição correu com uma arma na mão atrás de um jornalista. Só falta 1 voto para Carla Zambelli ficar 5 anos e 3 meses presa em regime semiaberto, além de perder o mandato por constrangimento e porte ilegal de arma. Com o pedido de vista, o julgamento só deve ser retomado daqui a 90 dias. A Polícia Federal realizou uma operação contra uma organização criminosa especializada em roubo de caminhões. Durante anos, os líderes da quadrilha ostentavam uma vida de luxo com o dinheiro do crime. O grupo, acusado de pelo menos 50 crimes, era especializado no roubo de caminhões de marcas suecas. Os criminosos usavam martelos para quebrar os vidros dos veículos enquanto os motoristas descansavam. Essa particularidade inspirou o nome da operação, realizada pela Polícia Federal, chamada de Hammer, que significa martelo em sueco. Segundo as investigações, a organização criminosa era dividida em 3 grupos de atuação. O primeiro era responsável por planejar e executar o roubo dos caminhões. O segundo desmanchava os veículos e o terceiro comercializava as peças roubadas em uma empresa de mecânica. A ação aconteceu nos estados do Paraná, Rondônia, São Paulo e o Rio Grande do Sul, e ao menos 200 policiais federais e militares foram mobilizados. A Justiça também emitiu um bloqueio de mais de 70 milhões de reais em bens, além de 24 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão. 16 pessoas foram presas, incluindo 2 dos líderes do grupo. Os criminosos mantinham uma vida de alto padrão com o dinheiro do crime, frequentando áreas VIPs de shows e eventos, além de ostentarem carros, lanchas e imóveis luxuosos. O Sistema Único de Saúde, o SUS, vai oferecer o tratamento com Zolgensma para bebês com atrofia muscular espinhal AME tipo 1, doença rara que afeta os movimentos do corpo e a respiração. Segundo o Ministério da Saúde, o medicamento, considerado um dos mais caros do mundo, poderá ser indicado para pacientes de até 6 meses de idade que não estejam com a ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. Previsão era de que a terapia fosse incorporada em 2023, conforme estabelecido na portaria de 6 de dezembro de 2022. Mas somente agora, com um acordo entre o Ministério e a Novartis, ela será disponibilizada. Pasta e a farmacêutica firmaram, na última quinta-feira, um acordo de compartilhamento de risco baseado em desempenho. Com isso, o pagamento por parte do Ministério ficará condicionado ao resultado no paciente, que será monitorado por uma equipe especializada. O medicamento é administrado em apenas uma dose. O acordo prevê o pagamento da terapia da seguinte forma: 40% do preço total no ato da infusão, 20% após 24 meses da infusão, se o paciente atingir controle da nuca, 20% após 36 meses da infusão, se o paciente alcançar controle de tronco, sentar por no mínimo 10 segundos sem apoio, e 20% após 48 meses da infusão, se houver manutenção dos ganhos motores alcançados. Haverá cancelamento das parcelas em caso de óbito ou progressão da doença para ventilação mecânica permanente. O governo não divulgou valores. Disse apenas que negociou o menor preço com a farmacêutica. Na rede particular, o Zolgensma custa até 7 milhões de reais. Segundo a pasta, o Brasil passa a fazer parte dos 6 países a garantirem essa medicação no sistema público.
Entre os 2.800.000 nascidos vivos no país em 2023, estima-se que 287 tenham AME, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A AME é uma doença rara que interfere na capacidade de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover. Na rede pública, os pacientes de AME tipos 1 e 2 são tratados com os medicamentos de uso contínuo, nusinercena e risdiplam. Segundo o Ministério da Saúde, em 2024, esses medicamentos tiveram mais de 800 prescrições emitidas para tratamento. E veja a seguir, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que taxa de inflação no fim do ano poderá ser uma boa surpresa. E de cada 4 agrotóxicos utilizados no Brasil, o terceiro país que mais utiliza defensivos agrícolas, 1 é ilegal. De cada 4 agrotóxicos utilizados no Brasil, 1 é ilegal. E apesar de não terem autorização para comercialização, muita gente compra e contribui para um crime que, além de tudo, pode fazer mal à saúde de todos. O uso de agrotóxicos ilegais tem crescido no Brasil, impulsionado pelo crime organizado e pela facilidade de compra na internet. Produtos contrabandeados de países vizinhos ou falsificados no próprio território nacional vêm sendo adquiridos por produtores rurais, muitas vezes atraídos pelos preços mais baixos. A estimativa é de que 1 em cada 4 agrotóxicos em circulação no país seja irregular. Apenas em 2023, a Polícia Federal apreendeu 575 toneladas desses produtos, um aumento de quase 180% em relação ao ano anterior. A fiscalização tem identificado cargas ilegais em rodovias e propriedades rurais, mas especialistas alertam que a repressão ainda não consegue conter o avanço desse mercado clandestino. Além do contrabando, há quadrilhas especializadas no roubo e falsificação de defensivos agrícolas, abastecendo uma cadeia criminosa que inclui até mesmo facções como o Primeiro Comando da Capital, o PCC. A alta do dólar nos últimos anos contribuiu para o problema, tornando os agrotóxicos regulamentados, mais caros e incentivando a busca por alternativas no mercado ilegal. Substâncias proibidas no Brasil, como o paraquat, banido desde 2020 devido a riscos à saúde, incluindo câncer e doenças neurodegenerativas, seguem sendo amplamente vendidas em sites de comércio eletrônico e até em redes sociais. Plataformas de marketplace e grupos privados facilitam a distribuição desses produtos para diferentes regiões do país. Além dos riscos à saúde humana, o uso desses agrotóxicos ilegais traz sérias consequências ambientais. Sem fiscalização, o descarte das embalagens ocorre de forma irregular, com recipientes enterrados ou queimados, contaminando o solo e os recursos hídricos. Enquanto grandes produtores costumam seguir normas sanitárias mais rígidas, agricultores de menor porte frequentemente recorrem ao mercado clandestino para reduzir custos e ampliar a produção. Diante desse cenário, especialistas defendem medidas mais rigorosas para conter a circulação desses insumos. Uma das propostas discutidas envolve a criação de uma legislação única para os países do Mercosul, restringindo a comercialização de substâncias proibidas no bloco, semelhante ao modelo adotado na União Europeia. A ideia é reduzir as brechas que permitem o fluxo de produtos perigosos entre fronteiras e facilitar a fiscalização das autoridades. A inflação foi o tema que mais chamou a atenção durante um seminário realizado hoje em São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acha que o índice vai surpreender o país no fim do ano. Já o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu que os preços de alimentos e de energia sejam tirados do cálculo. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o Banco Central, aumentou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual para 14,25% ao ano. A elevação dos juros é o principal instrumento dos bancos centrais para controlar a inflação. Durante participação no seminário Rumos 2025, promovido pelo jornal Valor Econômico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a economia nacional
pode enfrentar outros problemas ao longo deste ano. Ainda assim, ele prevê um cenário mais favorável do que aquele vivenciado em 2024. A projeção apresentada hoje pelo Banco Central representa o segundo recuo consecutivo das expectativas para o IPCA, que mede a inflação oficial do país, que deve determinar este ano em 5,65%, antes 5,66% projetados na semana passada. Ainda assim, a estimativa permanece acima do teto da meta definida para este ano. Acredito que nós possamos nos surpreender positivamente, em virtude de safra, em virtude do comportamento do câmbio, até em virtude do que a geopolítica está nos reservando, que eu penso que pode ser o oposto do que está sendo projetado. Nós tivemos muita dificuldade no ano passado com o FED, né? Quem fortaleceu muito o ano passado, no mundo inteiro, mais um pouco no Brasil. Agora no Brasil, esse ano, começa a acomodar num patamar mais ou menos condizente com os nossos pares, acho que ainda está um pouquinho fora, mas mais ou menos condizente. Então, eu não acredito que essa má surpresa que nós tivemos o ano passado vai se repetir esse ano para o Brasil. Pode ser que nós tenhamos outros tipos de problema, mas eu acredito que esse nós não teremos. A julgar aí também pelas projeções até o final do ano, eu penso que nós vamos estar numa situação talvez um pouquinho mais confortável na comparação com o ano passado. Não acredito que vai ser fácil nenhum cenário macroeconômico externo, mas na comparação com o ano passado, eu penso que vai ser um pouquinho melhor. Isso pode ajudar, tanto na inflação quanto no trabalho do Banco Central, que é uma consequência disso. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou por videoconferência de um seminário promovido por Dois Jornal em São Paulo. O vice-presidente disse que a inflação dos alimentos no Brasil pode ter uma solução bem simples a retirar os alimentos do cálculo com a inflação e também a energia. De acordo com Alckmin, a inflação não é neutra socialmente. Ela atinge muito mais o assalariado, que tem reajuste normalmente uma vez por ano e vê todo mês, todo dia, o seu salário perder poder aquisitivo. O vice-presidente falou sobre o impacto dos juros sobre a dívida pública e mencionou medidas para combater a inflação de alimentos. Entre as propostas, citou a valorização do câmbio e a expectativa de um aumento de 10% na safra deste ano. Alckmin fez comparação com a medida de inflação considerada pelo FED e afirmou que o cálculo deveria ser feito nos mesmos moldes do que ocorre nos Estados Unidos. Agricultura é clima. Esse ano vai ser ótimo. Esse ano o preço de comida vai cair. Vai cair por quê? Porque clima bom, a safra sobe, o preço cai. Não chove, a safra cai e o preço sobe. Tanto é que o FED, o Banco Central americano, Federal Reserve, ele na hora que calcula a inflação, ele tem que controlar a inflação. Ele tira o alimento, porque se não chover, não adianta eu aumentar os juros, que não vai chover por causa disso. Eu só vou prejudicar a economia. No caso do Brasil, pior ainda, porque aumenta a dívida pública. Cada 1% da taxa Selic, o impacto é de 48 bilhões de reais na dívida. A inflação de alimentos do Brasil foi a quarta maior entre os principais países latino-americanos em 2024. O país só ficou atrás da Argentina, da Venezuela e da Bolívia. Vale lembrar que os dois países, Argentina e Venezuela, enfrentam graves problemas econômicos. O presidente Donald Trump afirmou que vai impor uma tarifa sobre qualquer nação que comprar petróleo ou gás da Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que todos os países que compram petróleo ou gás da Venezuela devem pagar tarifas de 25% sobre as negociações realizadas com os Estados Unidos. Essa tarifa entrará em vigor em 2 de abril, informou Trump em uma rede social. O líder americano ainda afirmou que a Venezuela
enviou dezenas de milhares de criminosos, incluindo membros de uma gangue venezuelana chamada de Trem de Aragua, para os Estados Unidos. Além disso, o presidente diz que o país latino-americano tem se mostrado hostil com os Estados Unidos. No início do mês, Trump havia emitido uma ordem para suspender, por 30 dias, uma licença que os Estados Unidos concedeu a uma empresa do ramo energético, a Chevron, para operar na Venezuela e exportar seu petróleo. Isso ocorreu depois de acusar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de não avançar com as reformas eleitorais e o retorno de imigrantes ao país. Após o anúncio de Donald Trump, os preços do petróleo no mercado internacional subiram 1%. E como Trump também prometeu novas tarifas a vários países para importação de produtos farmacêuticos, carros, madeira e semicondutores, o mercado financeiro não reagiu muito bem aos anúncios. No Brasil, o dólar subiu 0,61% e fechou o dia cotado em R$ 5,75. E a Bolsa de Valores caiu 0,77%, aos 131.321 pontos. Os Estados Unidos quase dobraram a importação de ovos do Brasil no mês passado para conter a disparada dos preços no mercado interno. Só em fevereiro deste ano, o volume do produto brasileiro importado cresceu 93%. O aumento das exportações de ovos para os Estados Unidos é mais um fator de pressão inflacionária no próprio mercado brasileiro. A menor disponibilidade do produto por aqui é um dos motivos para a disparada dos preços. Não é por coincidência que os ovos se tornaram o símbolo da recente disparada da inflação, uma das causas de impopularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em apenas um mês, o preço da dúzia dos ovos no atacado subiu mais de 60%. Além do Brasil, os Estados Unidos também levaram a importação de ovos da Turquia e da Coreia do Sul. Os Estados Unidos quase dobraram a importação de ovos do Brasil no mês passado para conter a disparada dos preços no mercado interno, que subiram mais de 50% apenas em fevereiro. A disparada nos preços é causada por um surto de gripe aviária que atinge frangos, galinhas e perus, entre outras aves. Antes da crise sanitária, os ovos brasileiros eram usados apenas para a produção de ração animal. O governo Trump permitiu a importação de ovos brasileiros para processamento em produtos alimentícios para consumo humano, depois de terem sido permitidos anteriormente apenas para uso em alimentos para animais de estimação, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Parte desses ovos é usada na fabricação de vacinas ou é exportada, mas a grande maioria é simplesmente destruída. A escassez de ovos pressionou a inflação de alimentos, mesmo com as disputas comerciais de Trump ameaçando interromper as cadeias de suprimentos e aumentar os custos de produtos frescos e de outros bens. Consumidores examinam as prateleiras de supermercados com poucos estoques. Restaurantes aumentaram os preços dos cardápios e os preços dos ovos no atacado. Por enquanto, não se considera a liberação da venda diretamente aos consumidores finais via supermercados. O governo americano analisa ainda a liberação do consumo de ovos postos por galinhas criadas para o abate. E veja a seguir, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia sobretaxa a países que importarem petróleo da Venezuela. E presidente Lula chega ao Japão para tentar estreitar laços comerciais, com destaque para a venda de carne. Depois de 26 horas de viagem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou a visita ao Japão, que incluirá uma parada no Vietnã. A missão de Lula em Tóquio será principalmente no ramo comercial.
Uma comitiva brasileira que conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com os ministros da Agricultura, Meio Ambiente e Minas e Energia, além dos presidentes da Câmara e do Senado, estão no Japão. Entre os principais objetivos da visita estão negociações comerciais, com destaque para a exportação de carne bovina brasileira, além do avanço em acordos do Mercosul. A viagem também busca alternativas à política tarifária imposta pelos Estados Unidos durante o governo Donald Trump. Nesta segunda-feira, o presidente participou de uma cerimônia de boas-vindas no Palácio Imperial e se reuniu com o imperador e a imperatriz. No dia 26 de março, Lula discursará em um fórum empresarial reunindo representantes brasileiros e japoneses. Já em 27 de março, a comitiva segue em viagem para o Vietnã. A expectativa em torno da abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira cresce entre representantes do setor, uma vez que as negociações se arrastam há 3 décadas, podendo ser finalmente concluída. Com a queda das barreiras sanitárias e as melhorias dos padrões de qualidade da carne brasileira, o cenário internacional se tornou mais favorável ao país. O Japão é o terceiro maior importador mundial de carne bovina, adquirindo anualmente cerca de 720 mil toneladas. Atualmente, 80% desse volume vem da Austrália e dos Estados Unidos. Especialistas apontam que, além do interesse do Brasil em expandir suas exportações, o próprio Japão vê vantagens no mercado brasileiro, que oferece carne em grande quantidade, com qualidade e preços competitivos. O Japão já analisava a possibilidade de liberar importações de estados brasileiros livres de febre aftosa. Com o reconhecimento do Brasil como território livre da doença sem vacinação, a expectativa é que a aprovação seja estendida para todo o país. Atualmente, o Japão já importa carne suína e de aves do Brasil. Dados do IBGE mostram que em 2023 o Brasil atingiu um recorde na produção de carne bovina, totalizando mais de 10 milhões de toneladas, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior. As exportações também tiveram alta, chegando a quase 3 milhões de toneladas, um aumento de 26%, com receita superior a 12 bilhões de dólares. Um brasileiro palestino de 17 anos morreu ontem em uma prisão em Israel. A suspeita é que tenha sido negligência médica. Walid Khaled Abdallah faleceu neste domingo na prisão de Megido, em Israel. O brasileiro palestino foi preso em setembro de 2024 ao ser acusado de agredir soldados da Cisjordânia, país em que vivia. João Marcelo Soares, o chefe da embaixada brasileira em Ramallah, esteve com os familiares de Walid. Na região, vivem aproximadamente 6 mil palestinos de origem brasileira. Segundo os habitantes locais, a rotina é de muita tensão e humilhação, com revistas de soldados israelenses e restrições de locomoção diária. A diplomacia brasileira questionou o governo israelense e tem auxiliado a família no trâmite de liberação do corpo do jovem para realizar o funeral. Ao todo, 63 prisioneiros palestinos já morreram em prisões israelenses. Segundo relatos da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, a prisão em que o brasileiro estava é conhecida pelo uso de cachorros, choques elétricos, privação de comida e espancamentos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu quebrou o cessar-fogo com Hamas e voltou a bombardear a faixa de Gaza na última semana. Tudo isso para forçar o grupo islamista a libertar os palestinos que estão sendo feitos reféns. Informações foram divulgadas pelas autoridades palestinas, que afirmaram que, desde o início do confronto, mais de 50 mil palestinos foram mortos. A equipe do governo de Donald Trump cometeu um erro ao enviar para um jornalista um plano secreto de guerra. Segundo informações da imprensa americana, o editor de uma revista foi acidentalmente incluído em grupo de mensagens de altos membros da Casa Branca. Os participantes do grupo discutiram planos de ataque contra rebeldes no Iêmen. A Casa Branca confirmou que altos membros do governo Trump incluíram acidentalmente o jornalista em um grupo de mensagens no qual foram discutidos planos militares secretos dos Estados Unidos. Em uma reportagem, o editor-chefe da revista americana The Atlantic, Jeffrey Goldberg, contou que, por causa do erro, soube antecipadamente que forças americanas pretendiam executar ataques contra os rebeldes Houthis no Iêmen. Goldberg relatou que, inicialmente, não acreditou que estava visualizando mensagens de figuras do alto escalão do governo, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth,
e até o vice-presidente, J.D. Vance. Entre as mensagens trocadas entre os membros do grupo, estavam planos militares para atacar os Houthis do Iêmen, um grupo aliado do Hamas e que recebe apoio do Irã, desde o início da guerra na faixa de Gaza em 2020 e 2023, os Houthis passaram a disparar mísseis contra Israel e contra as rotas marítimas internacionais no Mar Vermelho. Começou nesta segunda-feira em Paris o julgamento do ator francês Gérard Depardieu, de 76 anos. Depardieu enfrenta uma série de acusações de agressão, estupro e abuso sexual contra uma cenógrafa e uma assistente de direção em um set de filmagens. Gérard Depardieu chegou ao tribunal, acompanhado de seu advogado Jérémy Assous, antes de sentar-se diante do juiz. As profissionais que o acusam também estavam presentes no tribunal. Antes de começar o julgamento, Assous disse que todas as acusações contra seu cliente eram falsas. De acordo com a mídia francesa, o julgamento teve momentos de confronto e tensão. O advogado de Gérard Depardieu contestou as declarações escritas das testemunhas da primeira denunciante. Segundo a denunciante, a primeira testemunha, uma mulher, teria presenciado a agressão. No entanto, essa testemunha confirma ter estado presente, mas afirma não ter visto nenhuma agressão, explicou a defesa Gérard Depardieu. O mesmo teria ocorrido com uma segunda testemunha, que declara ter visto Gérard Depardieu bloquear Amélie entre suas pernas, mas sem presenciar uma agressão. Entre 3 testemunhas, não há nenhuma que justifique uma detenção, declarou o advogado, que solicitou a anulação do procedimento, alegando erros grosseiros e manifestos na investigação policial. Por outro lado, Claude Vincent, advogada de uma das denunciantes, considerou as conclusões de nulidade apresentadas pela defesa como totalmente inadmissíveis. Ela argumentou que a defesa tenta invocar um mito de que a investigação foi tendenciosa. Devido ao estado de saúde de Depardieu, que inclui diabetes, o tribunal estabeleceu que as sessões não devem exceder 6 horas diárias, permitindo que o ator monitore sua glicemia em um espaço privado. O julgamento continua, com expectativa de depoimentos das partes envolvidas e testemunhas nos próximos dias. Enquanto acontecia o julgamento, do lado de fora do tribunal várias pessoas protestavam e pediam justiça. A ansiedade é a queixa mais prevalente entre as mulheres que buscam atendimento psicológico e psiquiátrico. A revelação de um problema cada vez pior mostra a necessidade de uma análise sobre por que isso está acontecendo. A ansiedade, frequentemente caracterizada por uma sensação de apreensão, nervosismo e tensão, é um sintoma que pode se manifestar de diversas formas e intensidades. Hoje, atinge 33,5% das mulheres. Além da ansiedade, outras queixas comuns são sensação de nervosismo e tensão. Essa condição pode ser vista como um reflexo das pressões diárias, que incluem não só as demandas profissionais, mas também as expectativas sociais e familiares, e está presente entre 22,6% das mulheres. Esses fatores podem criar um ciclo vicioso. A ansiedade gera nervosismo que, por sua vez, pode exacerbar a ansiedade, levando a um estado de estresse crônico. Os problemas de relacionamento com parceiros afetam 19,6% das mulheres. A falta de comunicação ou a presença de conflitos pode intensificar os sentimentos de ansiedade e insegurança. A insônia impacta 16,2% das participantes. A dificuldade em dormir pode ser tanto uma causa quanto uma consequência da ansiedade, e cria um ciclo difícil de romper. A privação de sono não apenas agrava os sintomas de ansiedade, mas também compromete a capacidade de lidar com o estresse, levando a um estado de exaustão física e emocional que pode afetar todos os aspectos da vida. A desmotivação para atividades diárias afeta 13,6% das mulheres, é um sintoma que pode ser visto como um sinal de alerta, um indicativo de um estado depressivo ou de uma sobrecarga emocional, onde a mulher se sente incapaz de realizar tarefas que antes eram consideradas normais ou prazerosas.
E veja a seguir: regulamentação dos aparelhos digitais nas escolas proíbe o uso de celulares até nos intervalos de algumas séries. E nova regra do Brasileirão prevê punição para evitar cera de goleiro de time que já está ganhando o jogo. As diretrizes reveladas hoje sobre a utilização de meios eletrônicos nas escolas como celulares não deixam dúvidas. As regras mudam de acordo com a idade dos alunos e, em alguns casos, não será permitido usar o celular nem durante o intervalo das aulas. O Conselho Nacional de Educação publicou nesta segunda-feira a resolução que institui as diretrizes operacionais nacionais sobre o uso de dispositivos digitais em ambientes escolares e a integração curricular da educação digital e midiática. O documento autoriza o uso de dispositivos digitais nas escolas por parte dos estudantes para fins pedagógicos e sob mediação dos profissionais de educação e proíbe para outros fins em todos os momentos da rotina escolar, inclusive nos intervalos e fora das salas de aula. A medida faz parte de um conjunto de ações adotadas pela Estratégia Nacional Escolas Conectadas, a ENEC, que visam promover o uso intencional e estratégico da tecnologia para potencializar o ensino e a aprendizagem, a fim de garantir a educação e a cidadania digital nas escolas. O documento também prevê o uso mais restrito dos dispositivos para alunos da educação infantil, podendo ocorrer somente em caráter excepcional e com mediação do professor responsável. De acordo com a resolução, a utilização de telas e dispositivos digitais não é recomendado para alunos dessa faixa etária e que o uso de aparelhos eletrônicos nos anos iniciais deve ser equilibrado e restrito, garantindo que não haja prejuízo no desenvolvimento de outras habilidades previstas. Já para o ensino fundamental e médio, o uso é recomendado, respeitando as competências e as habilidades. Com relação aos aparelhos, o documento define que a permissão para portar os dispositivos fica a critério da gestão de cada escola, que deverá estabelecer, junto com a comunidade escolar, os modelos para guardar os equipamentos durante o período de aulas. Um novo estudo apontou várias substâncias tóxicas encontradas em cigarros eletrônicos, piores à saúde do que os cigarros comuns. Os vapes carregam tudo o que é de ruim em um pequeno espaço que exala fumaça mortal. As versões descartáveis dos cigarros eletrônicos, os famosos vapes, contêm metais tóxicos nos circuitos que contaminam o líquido que vai ser inalado antes mesmo do uso. É o que aponta o estudo da PUC-Rio. Os 15 vapes descartáveis analisados, todos apresentaram altos níveis de metais como cobre, estanho e níquel, muito acima do esperado para qualquer tipo de material que vai ser inalado. Além dos metais, foram encontrados diversos compostos para deixar o sabor do vape mais adocicado e refrescante e até substâncias usadas como aromatizantes de vela, que podem ser prejudiciais à saúde quando inalados continuamente. O estudo examinou também 14 líquidos de vape recarregáveis e, nesse caso, não foram encontrados metais tóxicos em níveis elevados, por conta do líquido ser vendido separadamente, evitando o contato com os circuitos, mas ainda assim apresenta toxicidades. Os dispositivos, que podem ser descartáveis ou recarregáveis, têm uma bateria interna que aquece o líquido a temperaturas que podem chegar a 350 graus, que a longo prazo causam câncer de pulmão, boca, bexiga, estreitamento das artérias e doenças respiratórias. Além disso, o compartilhamento entre usuários pode expor os fumantes ao vírus da herpes, da hepatite C, tuberculose e outras doenças. Segundo especialistas, os vapes são mais prejudiciais do que cigarros tradicionais. A concentração de nicotina dos vapes pode chegar a 100 vezes a do cigarro convencional e que o vício pode se dar em apenas 5 dias. A venda do cigarro eletrônico é proibida no Brasil desde 2009, porém, são amplamente consumidos no país, especialmente por jovens. Todos os produtos vendidos aqui são contrabandeados.
Um relatório da Agência Internacional de Energia revelou que o consumo de energia no mundo aumentou mais em 2024 do que em toda a década anterior, impulsionado pela eletricidade e pela queda no uso do petróleo. De acordo com o documento, o consumo de eletricidade subiu mais de 4%, o que representa 1.100 terawatts-hora adicionais, equivalentes ao consumo anual do Japão. Esse avanço de 4% é o maior aumento já registrado, excluindo os anos de recuperação após uma recessão. Pela primeira vez, a participação do petróleo caiu abaixo do limite de 30% em 50 anos depois de ter atingido um pico de 46%. A Agência Internacional de Energia considera que esse aumento do consumo elétrico é consequência da crescente demanda por sistemas de refrigeração, devido às temperaturas recordes, mas também das necessidades cada vez maiores da indústria, dos centros de dados e da inteligência artificial, além da eletrificação dos transportes. Segundo o relatório, o uso da eletricidade está crescendo rapidamente, a tal ponto que isso foi suficiente para reverter a tendência de anos de queda no consumo de energia nas economias avançadas. De cada 5 automóveis vendidos no mundo, 1 é elétrico. As vendas de veículos elétricos aumentaram mais de 25% em 2024. As energias renováveis e a nuclear forneceram 80% da eletricidade adicional consumida em 2024. Juntas, essas duas fontes de energia representam pela primeira vez 40% da produção total de eletricidade no mundo. Entre os combustíveis fósseis, o consumo de gás foi o que mais cresceu em 2024, com um aumento de 115 bilhões de metros cúbicos, um crescimento de 2,7%, após um crescimento médio de 75 bilhões de metros cúbicos nos 10 anos anteriores. Ainda de acordo com o relatório, foram os países emergentes e em desenvolvimento que impulsionaram 80% do aumento do consumo de energia no mundo, embora o crescimento na China tenha diminuído. Nos países desenvolvidos, o consumo também aumentou 1% após anos de queda. A Polícia Civil de São Paulo decidiu fazer a reconstituição do assassinato da jovem Vitória Regina, em Cajamar, na Grande São Paulo. Surgiram incoerências que precisam ser esclarecidas. A Secretaria de Segurança Pública solicitou ao Instituto Médico Legal a reconstrução do crime que vitimou a jovem Vitória de Souza, que desapareceu em fevereiro e foi encontrada morta no início deste mês. O processo consiste na simulação do caso para que possíveis dúvidas sejam esclarecidas. A solicitação foi contrária à decisão do delegado responsável pela investigação do crime, que alegou que o caso estava praticamente encerrado após a confissão do suspeito de assassinar Vitória, que segue preso temporariamente. O operador de empilhadeira foi acusado de esfaquear Vitória durante uma discussão. De acordo com as investigações, a jovem teria ameaçado o suspeito de contar para sua esposa sobre o relacionamento extraconjugal que tiveram. No entanto, a história contada pelo suspeito não bateu com os resultados da perícia. Por isso, os investigadores e advogados de defesa do acusado acharam prudente remontar a cena do crime. O homem prestou depoimento sem a presença dos seus defensores e alegou ter sido coagido pelas autoridades. A defesa também criticou o pedido da perícia psiquiátrica para avaliar o estado mental do suspeito e entrou com uma solicitação para anular a realização do exame. Segundo os advogados, a medida foi tomada para validar a confissão forçada. O Brasil reciclou no ano passado mais de 400 mil toneladas de material usado em garrafas, embalagens e outros produtos feitos de PET. O dado faz parte do 13º Censo da Reciclagem no país. O país aumentou o volume reciclado em 14,2% desde 2021.
ano do último levantamento, quando reciclou 359 mil toneladas. Em 2024, os produtos reciclados representaram 32% do faturamento bruto total de toda a indústria do PET, o que equivale a 5 bilhões e 600 milhões de reais dos 17 bilhões e 700 milhões de reais faturados. A indústria reciclou o total de 53% das embalagens descartadas pelos consumidores no ano passado. O índice apresentou uma redução na comparação com 4 anos atrás, quando ficou em 56,4%. Dados da ABPET apontam que o setor passa por dificuldades para ampliar o montante reciclado. A indústria recicla mais da metade do PET em um país onde não tem coleta seletiva. As recicladoras têm apresentado problemas de abastecimento. Por conta disso, a indústria está importando os chamados flakes, que são embalagens trituradas e limpas de países do Mercosul, como Paraguai e Uruguai, para fazer frente a uma demanda crescente pelo PET reciclado, principalmente por parte de grandes marcas de água e refrigerantes. A coleta seletiva feita pelas prefeituras é responsável por apenas 1% do total fornecido à indústria. O 13º Censo da Reciclagem de PET no Brasil também levantou dados a respeito das diferentes aplicações do PET reciclado no Brasil. A maior fatia vai para a produção de garrafas e outras embalagens, que representam 37% do total reciclado. Em seguida, vem a produção têxtil, com 24%, a química, com 13%, a de lâminas e chapas, que também responde por 13%, e a de fitas de arquear, com 10%. Edinaldo Rodrigues foi reeleito para a presidência da CBF. O baiano de 71 anos vai comandar a Confederação Brasileira de Desportos até 2030. O candidato único recebeu o voto das 27 federações estaduais de futebol, além dos 40 times das séries A e B. Em seu discurso de vitória, Edinaldo disse que resistiu a uma tentativa de golpe. Ele estava se referindo a Ronaldo Fenômeno, que pensou em também se candidatar, mas desistiu. E a partir do próximo sábado, quando começará o Brasileirão, os goleiros terão que ficar mais atentos. Nada de cera. A CBF aprovou uma regra que vai punir quem fica segurando a bola quando o time está ganhando o jogo. O Campeonato Brasileiro 2025 começa neste sábado com muitas mudanças. Entre elas, uma nova regra que vai acabar com a demora dos goleiros para repor a bola em jogo. Caso o defensor segurar a bola com as mãos por mais de 8 segundos, o time adversário ganhará um escanteio, penalizando então o time e fazendo com que a equipe adversária não sofra com as catimbas do oponente. A entidade enviou um ofício aos clubes comunicando que a determinação já começa a valer na primeira rodada do Brasileirão e será usada para todos os campeonatos organizados pela CBF, mesmo os que já estão em andamento, como a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, a Copa Verde e os campeonatos de base. A norma foi aprovada pela IFAB, que é o órgão internacional que regulamenta as diretrizes do futebol. A regra será testada no Mundial de Clubes, que acontecerá em junho nos Estados Unidos, e na Europa começará a valer na próxima temporada. Assim que os goleiros passarem de 3 segundos com a posse da bola, o árbitro da partida deverá realizar a contagem regressiva do tempo restante, assim como já é feito no regulamento atual. Agora é torcer para que essa determinação ajude a deixar o futebol mais dinâmico. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.